Oi, crianças! Novamente nós aqui para nós aprender. Então, hoje nós vamos com matemática de novo, tá? Nossa aula hoje vai estar bem legal. Nós iremos relembrar bastante coisas, rever, né? Algumas coisas que a gente já havia aprendido, mas que sempre é bom relembrar. Então, na nossa aula, nós estamos na aula 86. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020, tá? Então, o nosso projeto é que problema é esse, né? Onde a gente está resolvendo bastante problemas matemáticos, descobrindo novas formas, né? Então, agora a gente vai para adiante. Vamos ver o que nos espera hoje. Então, nós vamos relembrar um pouquinho sobre as tabelas e os gráficos. Quem aí lembra? Então, os gráficos são para organizar informações. Por exemplo, nós estamos realizando uma pesquisa e queremos saber de algo que foi mais votado entre a turma. Por exemplo, nós vamos sair para comer. A turma do primeiro ano vai sair para comer. Mas o que será que a gente vai comer? Ah, e um vota na pizza, outro vota no hambúrguer, outra vota no rodízio de massas, de macarronada, lasanha, enfim. Então, surge várias discussões. Então, a gente, né, organiza uma votação e aí a gente vai organizar essas informações em um gráfico. Querem ver como? Então, a gente tem vários tipos de gráfico. A prof vai mostrar para vocês. Então, aqui, nós temos esse gráfico aqui, que é o gráfico bem tradicional, que é o gráfico de barras. Então, o que a gente pode observar nesse gráfico de barras, tá? Que ele possui informações de escalas. O que são escalas, tá? É essas informações aqui, tá? A contagem, né? Que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas são as escalas, eles são em escalas, onde a gente vai observando, né, essas barrinhas, tá? Que é o resultado, entenderam? Então, essas barrinhas aqui, né, que nós temos aqui na horizontal. E também nós temos outra informação na vertical. Na vertical seria o quê? São os personagens, tá? Mas o que se trata esse gráfico? Então, a prof já vai falar também outra informação importante que a gente tem que observar. Esse gráfico se trata dos personagens favoritos do filme Toy Story dos alunos do primeiro ano. Então, os alunos do primeiro ano assistiram esse filme e decidiram fazer uma pesquisa sobre qual personagem era o favorito. Então, o que a gente vai observar na vertical? São essas informações aqui, que é os personagens. O Woody, o Buzz, a Jessie, a Betty, né? Que foram os personagens que se destacaram nessa pesquisa. Então, foi lá, né? Então, o que a gente pode observar, né? Nas escalas aqui, qual que foi o mais votado? Então, a gente pode observar que é o Woody. Então, a gente observa essas barrinhas, né? Essa escala que vai do 0 ao 9. Então, o Woody recebeu 9 votos. O Buzz recebeu aqui a quantidade de 5 votos. A Jessie recebeu 4 votos. E a Beth recebeu 6 votos, tá? Então, esse é o gráfico de barras, que é o gráfico mais tradicional. E agora nós temos esse gráfico aqui. Alguém já viu esse gráfico? Né? Ele é redondinho e ele se chama o gráfico de pizza, tá? Por que é gráfico de pizza? Porque ele é dividido em fatias, em partes, tá? Então, esse é um dos gráficos também bem conhecido como pizza, ok? Então, aqui o que a gente tem que observar? Esse gráfico é um pouco diferente. Então, ele vai estar representado com várias cores, certo? E aqui, o que do que se trata esse gráfico? É esporte favorito, tá? Então, aqui nós temos natação,
que é a cor um vermelhinho, né? Nós temos o basquete, que é a cor verde. Nós temos o vôlei, que é roxo, e o futebol, que é azul. E o outros, que é o azul um pouquinho mais escuro. Então, aqui, observando o gráfico, nós temos, né, os resultados dessa pesquisa, né, divididos em partes. Então, outros ficou com um voto, né? Uma pessoa só escolheu outro tipo de esporte que não está aqui. Natação foram votados 3, né? 3 votos. O basquete teve 6 votos, o vôlei teve 8 votos e o futebol teve 10 votos. Então, a gente já vê pelo gráfico, né, que nós temos a maioria dos votos destacada no futebol, certo? Então, esse é o gráfico de pizza, tá? Né, uma demonstração aqui para vocês de como que é esse gráfico. Agora, nós temos o gráfico de linhas, tá? Esse gráfico aqui, do que se trata? Esse gráfico se trata de quantidade de letras do nome, certo? Então, quais que são as escalas que a gente pode perceber, né? Ele já não é a contagem de 1 em 1, né? Qual que é o tipo de contagem? Ele está sendo de 5 em 5, certo? Então, o que a gente pode perceber? Que nós temos aqui essas escalas, que são os números, né? Que nos trazem a informação. E nós podemos observar que tem alguns nomes que chegam até uma linha, né? Certa a linha do número 5, e outros passam um pouquinho, mas não chegam ao 10, e uns que não chegam até o 5. Então, esses são os resultados, né, dos números que ficam escondidinhos lá, que a gente não pode ver. Vamos ver aqui o nome do Noah, né? O Noah tem 4 letras, então ele está um pouquinho antes do número 5, de chegar até o 5, tá? A Giovana quase chegou no 10. Viram só? O Marcelo está um pouquinho depois do 5. A Helena, o Arthur, a Sara. Então, estão ali, né? Alguns estão com os números escondidos, outros não. Tá? Entenderam bem? Então, agora esses são os gráficos de barras também, né? Ele também tem outras informações. E esse aqui se trata dos tipos de frutas e as frutas preferidas da turma do primeiro ano, né? E o que a gente pode observar? Também são escalas, né? De 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, que a contagem vai de 2 em 2, né? Essas informações, as frutas, né? Que foram votadas, e aqui é a quantidade de alunos que votou em determinadas frutas, tá? Então, 14 alunos votaram na fruta uva, né, como preferida. A maçã teve 8 votos. A laranja teve 6 votos. A banana teve 10 votos. E o mamão teve, né, ele ficou entre o 0 e o 1. Então, entre o 0 e o 2, ele teve 1 voto só. Poxa vida, ninguém gosta do mamão e ele é tão gostoso. Mas, enfim, o mamão ficou com apenas um voto, tá? Então, esses são os tipos de gráficos para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre os gráficos, tá? Então, agora também nós vamos observar aqui as tabelas. As tabelas também nos ajudam a organizar informações, mas de maneiras diferentes do que as dos gráficos, que precisam de escala. Então, as escalas, o que a prof falou que é? As escalas, os números, tá? Aquelas informações numeradas, tá? Nas tabelas só temos colunas, né? Com o assunto e os dados coletados. Então, a gente já vai observar aqui as informações de como que são as tabelas. Então, aqui a tabela é dos
sobre o tempo de vida dos animais, tá? Então, aqui nós temos a espécie, média do tempo de vida, tá? Então, aqui nós temos a espécie cão. Então, ele vive de 10 a 20 anos, o gato de 12 a 20 anos, o coelho de 6 a 8 anos e o porquinho da Índia de 6 anos, até 6 anos. Então, essas são as tabelas, tá? Eu fiz a pesquisa lá, eu coloquei a espécie e a média de tempo de vida. Esse é um tipo de tabela. Aqui nós temos outro tipo de tabela, né? Dos alimentos preferidos. Então, aqui nós temos uma lista de alimentos, tá? Nós temos o número de alunos que votou nesses alimentos e depois o total, tá? Então, existem tabelas assim também, tá? Para identificar o total. E assim, essas informações, né? Massa teve 8 votos, né, por aluno, hambúrguer teve 4, batata frita teve 6, salgadinho teve 2 e pizza teve 10. Então, total de votos, 30. Correto? Bom, agora a prof quer falar um pouquinho com vocês sobre o sistema monetário brasileiro. Então, aqui a prof trouxe novamente para vocês as cédulas do real, tá? Então, nós já tivemos aqui no Brasil vários tipos de moedas. Tá? Antigamente, bastante tempo atrás, era utilizado o cruzeiro. Mas agora, atualmente, a gente está no real. Tá? É essa moeda utilizada no Brasil agora, o real. Então, a gente vai observar agora as notas, né? As cédulas de papel, tá? Que são notas. A de R$2, a de R$5, a de R$10, a de R$20, a de R$50 e a de R$100. E o que eu quero que vocês observem hoje? Que no verso dessas notas tem alguns animais, tá? Então, aqui nós temos vários animais, pois o Brasil, né, valoriza bastante a fauna brasileira. Então, eles, retrataram os animais nas cédulas do real. É muito bonito, né? Então, agora a prof vai trazer as moedas, né, do real, que temos R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Ok? E agora, para relembrar o sistema monetário, a prof quer falar algumas coisas aqui para vocês sobre as trocas, situações de troca. Então, por exemplo, eu tenho uma cédula de R$10 e eu quero trocar essa cédula, tá? Mas eu vou permanecer com o mesmo valor se eu fizer essa troca. Só que, ó, eu vou ter duas notas ao invés de uma só, tá? Ou eu vou ter 5 notas. Ou eu vou ter notas e moedas, tá? Mas eu vou ter o mesmo valor. Por exemplo, então eu posso trocar uma nota de R$10 por duas de 5, porque 5 mais 5 é 10. Ou eu posso trocar a minha nota de R$10 por 5 de R$2. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu tenho 5 notas de R$2 que equivalem a R$10. Aqui também eu posso ter duas cédulas, uma de 5 e uma de 2, que equivale a R$7, e mais 3 moedas de R$1, que vai dar R$3, mais 7, eu vou ter 10, tá? Então, nós temos várias possibilidades de trocas com várias moedas, várias notas, tá? Aqui só trouxe um exemplo da de R$10 para vocês observarem. Como deveres, crianças, a prof. Camila quer deixar aqui para vocês a página 25 e a página 28, tá? A gente já fez um mercadinho do CAT, lembram? Então, aqui nós temos alguns produtos, tá? Que custam alguns, né? Tem os seus valores ali, né? E o que vocês vão observar? Vocês vão observar cada um, tem a massinha de modelar, o dominó, nós temos o jogo do bingo e nós temos o cão robô. Cada um tem um valor, né?
Depois vocês vão responder o que se pede. Qual é o produto mais caro? Qual é o produto mais barato? Quanto o dominó custa a mais que a massa de modelar? Quanto o jogo de bingo custa a menos que o cão robô? Tá? Então, vocês vão fazer essas atividades. Ali na número 5, indique a quantidade de cédulas de R$ 10 e moedas de R$ 1 necessárias para comprar cada brinquedo. Tá? Então, vejam que está especificado ali, cédulas de R$ 10 e moedas de R$ 1. Não é outras cédulas, são as de 10, tá? Então, aqui, ó, massa de modelar. Quantas cédulas de R$ 10 eu preciso para obter R$ 21, tá? E quantas moedas de R$ 1 eu vou precisar? Aqui no jogo de dominó, R$ 30. Então, quantas cédulas de R$ 10 eu preciso? Tá? E de eu preciso de alguma? O cão roubou R$ 58. Então, quantas cédulas de 10 eu vou precisar? Tá? Então, é só vocês colocarem os numerozinhos. E quantas de R$ 1? Jogo do bingo, R$ 52. Quantas de 10 eu vou precisar? E quantas de 1 eu vou precisar? Tá? Então, é isso que vocês vão responder. Já ali na número 8, na página 28, nós temos aqui, ó. Os alunos do primeiro ano votaram em seu personagem favorito da Turma da Mônica. O resultado da votação foi organizado com um gráfico. Veja o resultado e responda aos itens abaixo. Então, nós temos as escalas, que são os números, tá? Então, nós temos as escalas de 0 ao 10, que é a contagem de 1 em 1. Nós temos aqui a personagem Mônica, o Cascão, o Cebolinha, o Chico Bento, tá? Que aqui é a ordem, né, vertical, que é os personagens. Então, aqui, ó, qual é o assunto do gráfico? Então, vocês já sabem o que é, porque a prof já leu o título. Então, vocês vão responder ali. Qual foi o personagem mais votado? Então, aonde que vocês vão observar qual foi o personagem mais votado? Né? Pelas barrinhas aqui que estão coloridas. O personagem menos votado foi o Cebolinha. Quantos alunos votaram nesse personagem? Então, como que vocês vão observar? Pelas escalas aqui, que representam os números, tá? Se cada aluno escolheu somente um personagem, quantos alunos votaram? Então, vocês vão fazer essa continha aí. Quantos alunos votaram, tá? Se cada um escolheu um personagem. Entenderam? Se cada aluno escolheu somente um personagem, então vocês vão fazer essa continha aí. Quantos alunos votaram nos 3 personagens menos votados? Tá? Então, vocês vão observar os menos votados e vão ver ali quanto que deu no total desses menos votados, a quantidade de alunos. Ok? Bom, crianças, então é isso. Né? Bons estudos. Pratiquem com os jogos disponíveis no roteiro, que a prof deixa lá sempre para vocês praticarem. São jogos referentes a tudo que a gente está aprendendo. E façam com calma, tá? Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a prof. Um grande beijo para vocês.